E aí, Atômicos, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produtos, estratégico e negócios, com especialização em inteligência de produção e também professor universitário. Sabe quando você gosta tanto de algo, alguma coisa te seduz pra caramba, você olha e fala, nossa, eu desejo muito aquilo é muito legal, cara, quero muito isso daí. Então, tem um nome para essa história aí, tá? Então, quando você deseja alguma coisa, quando as marcas fazem você desejar, entender a marca e até chegar num conceito aí, que é um conceito que a gente fala bastante, que é da marca espiritual, tem uma proposição por trás disso, tem uma forma de chegar nisso. Sabe como é que é o nome dessa história toda? Então, fica até o final do vídeo para você entender da onde vem, como é que monta, de que maneira a gente pode pensar um produto ou um serviço para gerar valor para o nosso consumidor, né? Ou para a pessoa que vai entrar em contato com o produto, beleza? Mas antes de tudo, não se esqueça de dar joinha, que isso é importante, não custa nada, ó, não custa nada para vocês. É só ir lá embaixo e dar um joinha. Pô, meu, dá um joinha aí, não custa nada, beleza? Se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente. Aperta sininho para receber as notificações. E, cara, não perca novamente nosso canal, o Atomcast. Cara, a gente fala com muita gente, do caramba, dentro do podcast, sobre o universo de design, negócios, estratégia. Puta, é muito legal, cara. Somente se você tá indeciso ainda, o que você quer fazer, ou de projeto, ou de repente na carreira, cara, o podcast ajuda pra caramba você entender em relação à carreira, para que lado você pode ir, que tem várias facetas, e para você que é empresário, está querendo criar alguma coisa, entender como você pode melhorar seus produtos e serviços, beleza? Mas sem perder muito tempo, vamos lá, sem enrolação, roda a vinheta. Vocês já ouviram falar em proposta de valor? Não. Muita gente fala, já sei, proposta de valor, isso aí é fácil. Proposta de valor é quando eu passo um valor para o meu cliente, passo um valor para alguém, eu faço uma proposta de valor. Então, não. Essa ideia de que proposta de valor é simplesmente você passar uma proposta do quanto custa, muita gente usa a questão da proposta de valor nesse termo mais genérico. E no termo genérico, não está errado, tá? Eu faço uma proposta de valor. Mas, dentro do modelo de negócios, isso tem um outro significado. Não é porque não tem nenhum lugar ali que eu falo o quanto vai custar um projeto. Tem custos, tem parceiros, tem uma porrada de coisa que está envolvida ali, tá? Mas a proposta de valor fala muito mais do que simplesmente quanto vai custar. O valor que está se referenciando aí dentro dessa proposta de valor é o valor da tua marca. Já ouviu falar que a tua marca tem um valor? Já ouviu falar que a marca, por exemplo, a Apple, a Google, a Facebook tem um valor maior do que o quanto ela vale efetivamente se pegasse todos os ativos que ela tem? Todos os ativos não, todos os objetos, né? Tudo que ela tem. Quanto vale o meu escritório? O meu escritório não vale só o que tem aqui dentro, não vale só a minha mão de obra, vale o tempo de conhecimento que se tem, vale quantos projetos foram feitos, quantos tiveram sucesso e assim por diante. Quanto mais sucesso e mais tempo você tem, vai aumentando mais o seu valor, que é o que a gente fala daquele valor intangível, tá? Então, muitas empresas, elas às vezes são pequenas, igual empresas startup, que de repente são pequenininhas e, o valor dela, se eu for ver quanto ela custa, não chega nem perto do quanto está sendo pedido. Tem empresas que são arrematadas por milhões, bilhões, e às vezes o ativo dela, sei lá, tem 2 milhões, entendeu? E ela é arrebatada por 1 bilhão. Por quê? Isso acontece porque a sua empresa ganha um valor de mercado, mas é um valor percebido mais do que um valor efetivo. É nisso que se baseia a proposta de valor que está ali no Canvas. Para quem gosta de negócios, vai entender isso aí claramente. Fala, então, peraí. Então, isso daí é aquilo lá que vai definir que a minha marca, ela gera uma marca aspiracional e faz as pessoas desejarem mais até do que o valor que ela própria tem? Exatamente. É isso aí. Tá? Só que como é que você constrói isso? Você simplesmente vai lá e fala, quero construir uma marca de valor e ela vai ser premium. Porque esse é um leigo engano, ou o nome que você queira chamar. Eu já ouvi as pessoas falarem essas duas coisas, leigo engano e assim por diante. Então, para mim, sei lá, eu acho que é um belo do engano. Porque o que acontece, né? A sua marca, quando você começa a construir ela, você pode querer que ela alce grandes valores. Só que o engano que as pessoas mais cometem é: minha marca vai ser uma marca de luxo e por causa disso o valor dela vai ser maior.
Eu vou te dizer que às vezes até ao contrário. As marcas, às vezes, que vendem uma coisa que atinge mais pessoas, sabe a lei da oferta e da procura, atinge mais pessoas, vai ganhar mais dinheiro do que as marcas que, de repente, fazem de nicho. Um exemplo clássico que eu gosto de dar aqui, que eu acho uma marca espetacular em relação a brand, marca, posicionamento, mas ela não lucra tanto e teve que ser comprada por uma outra empresa, foi a Ferrari. Né? A Ferrari, ela tem carros espetaculares, um carro vale 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões de dólares, às vezes vale um carro, dependendo do ano, dependendo da Ferrari que for, tá? E, cara, é uma empresa que não tem tanto lucro assim, não ganha tanto dinheiro, apesar do produto ser caro. E uma empresa que às vezes vende os carros mais baratos, vende muito mais, porque está arrecadando mais pessoas, está vendendo mais. Então tem muito isso, você escoar para o mercado. Só que ao mesmo tempo é muito enganoso as pessoas acharem que você produzir qualquer coisa, os outros vão comprar. Cara, a tua primeira venda, teu primeiro mês, é bem capaz de vender bem pra caramba, beleza? Você vai lá, vendi, olha só que legal, produzi isso aqui muito mais barato que o meu concorrente e vendi pra caramba, vendi a rodo esse mês. Mas, cara, é só começar a usar, ver que o produto quebra, ver que tem um monte de problema, queda abaixo, né? Morra abaixo você vai. Por quê? Porque você ficou baseado em outra proposta de valor, né? E não na proposta de valor que talvez seja a ideal. Ou seja, primeira proposta de valor que você ficou baseado, você achou que estava copiando outra empresa, então você ia vender a mesma coisa que ela. Só que você não vende a mesma coisa, apesar do produto ser parecido. Porque no final das contas, o que você vende não é a proposta de valor daquela empresa que você está copiando. Você está vendendo uma proposta de valor que é uma das propostas de valor mais arriscadas que tem. Tem estratégia para isso, que é o quê? Custo. Então, eu estou fazendo mais barato. Só que você está fazendo mais barato com a mesma qualidade? Não, porque você se enganou. Porque você acha que simplesmente as pessoas elas vão ser enganadas várias vezes só com a forma. Sabe, acho que uma coisa clássica que aconteceu muito aqui no Brasil foi a questão do Polystation, né? I still love you! Já teve muito tio, não aconteceu comigo, mas já teve muito tio que comprou um Polystation lá que custava, PlayStation 1, sei lá, custava R$700, R$1.000, né? E o Polystation custava R$75 e eu comprei ainda ele no farol. Pô, vou comprar, eu levo pro sobrinho, né? Dá de presente, leva pro sobrinho. Puta, o Polystation nada mais é do que uma cópia do Nintendinho. Cara, eu sei que teve muita gente que teve Polystation e esse Polystation foi super legal para jogar e entrar no universo dos games, mas você entendeu a questão? Tentou vender, mas aí as pessoas já descobriram o que era, né? E o Polystation virou uma puta referência, um monte de gente tem, e eu acho que o cara ganhou uma grana legal, o pessoal que ficou imitando o Polystation, tanto que teve Polystation copiando o PlayStation 1, o PlayStation 2, o PlayStation 3, o 4 ainda não vi, mas se marcar bobeira tem, o Xbox, né? Mas tem isso daí. Porque o videogame Nintendinho virou um revival, virou uma coisa que as pessoas jogavam. Como era fácil de ver a fita, era legal. As pessoas tinham, então, um Nintendinho para jogar. Tinha um videogame, entendeu? Então, ele saiu, o tiro saiu pela culatra, como a gente costuma dizer. Ele tentou roubar o market share ali da PlayStation. A tendência era a pessoa comprar e falar que lixo, nunca mais querer comprar, mas virou um ícone. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Porque, na verdade, foi o primeiro videogame de muita gente. Quando a gente tá falando de criança pequena, 7, 8 anos, cara, esse videogame já basta. Tá? Isso que é interessante. E o que eu estou falando com toda essa exemplificação? A proposta de valor. Então, em definitivo, o que é a proposta de valor em definitivo? Né? A proposta de valor é o valor que eu dou para a minha marca, é como eu percebo a minha marca. E para construir esse valor, eu preciso entender quem? O cliente. Eu preciso entender quem vai consumir o meu produto. E ali eu crio todas as estratégias. Eu entendo qual o valor. Como a gente costuma dizer assim, qual é a dor desse cliente? Qual é a dor verdadeira dele? E é ali que eu vou atacar. Então, a proposta de valor de uma empresa tem a ver, sim, com os atributos, mas tem a ver muito mais, e talvez o mais relevante sejam os benefícios. Ou seja, um atributo, eu tenho um objeto, eu tenho um Walkman. Qual que é o benefício do Walkman? Né? Dando um exemplo do Walkman.
Qual que é o benefício dele? Ouvir música em qualquer lugar, ouvir a minha música em qualquer lugar particular. O que veio com o iPod, mesma coisa, o iPhone. Então, isso que é importante, é entender que a proposta de valor está te entregando benefícios. E os benefícios são benefícios que são as dores que as pessoas estão sentindo. Às vezes, esses clientes têm muito claro as dores dele, tanto que quando a gente faz uma investigação, entende o cliente, entende quem está tangenciando essa marca, né? Entende as dores dele, de repente ataca essa dor, mas às vezes eles não sabem. E aí é que você precisa de um profissional de design para trabalhar nisso, e publicidade também manja bem disso, tá? Para não falar aí que o pessoal de marketing manja também bem disso. Só trabalha com 2 vieses, né? O design, ele trabalha com a história de tentar criar vários produtos e várias relevâncias e criar objetos, serviços, produtos, apps que vão sanar essas dores. E no caso do marketing, da publicidade, eles vão atingir essas dores para poder gerar relevância de consumo, tá? Essa que é a diferença. Então, eu vou fazer o produto, o outro eu vou fazer como eu vou escoar esse produto. Tá? Como é que eu vou fazer as pessoas entenderem esse produto, quererem, desejarem esse produto? Beleza? Então, a proposta de valor não é o quanto custa, não é o quanto é a sua empresa, o quanto eu tenho de valores tangíveis, intangíveis e tal. Não, isso aí é outra coisa, tá? Na hora que a gente está montando um modelo de negócio, a proposta de valor está falando de um valor que é um valor intangível, entendeu? A gente está falando esse valor não é um valor monetário, é o valor, é quanto vale a marca, é quanto eu dou de valor na marca. Para dar valor na marca, eu tenho que entender quais são as dores. Para saber quais são as dores, eu tenho que pesquisar esse meu cliente, esse meu público, para entender o que eles querem, quais são as dores, quais são os medos, as angústias, o que eu posso resolver. Dando exemplo assim, para fechar, a gente pode ter aí, né, por exemplo, vamos dizer que eu entendo que as pessoas querem aprender música, né? Então, eu vou lá e faço um curso de música na internet para as pessoas aprenderem. E, curiosamente, eu vejo lá que tem um pessoal que aprende música e continua, e tem o pessoal que aprendeu lá, fez o básico, e depois não foi mais, não teve adesão. E é engraçado que, por um lado, você pode entender da seguinte maneira: quer dizer que eu preciso melhorar o curso porque não teve adesão? Cuidado, vamos entender essas coisas também. Continuando com esse exemplo, imagina o seguinte: eu posso querer aprender música porque eu gosto muito de música, porque eu adoro música, quero aprender a tocar música. Mas tem um outro lado que quero aprender música para tocar o violão, para catar aquela gatinha, né? Ou para ficar com aquele cara. Não importa, ou seja, você usa a música como uma arma de sedução. E aquela, meia dúzia de música que você aprendeu, violão rápido, tal, até uma gaita em dó que você aprende, já está tudo bem para você seduzir, fazer esse jogo da sedução. Depende muito, mas você está atingindo as dores. Mas o importante é entender o que a música representa para as pessoas, tá? Esses são os verdadeiros valores. E a sua marca pode atingir qualquer um dos 2 públicos, desde que entregue relevância, ou seja, entregando uma boa técnica para se tocar, uma boa forma de aprender, talvez uma forma mais eficiente, mais rápida, você vai atingir esses 2 públicos. Só que um público vai estar mais voltado para a música, para se tornar um músico, e o outro público vai estar mais voltado para o charme da sedução, para essa história toda. Deu para entender um pouco? Então, proposta de valor é isso. Proposta de valor não é quanto custa. Proposta de valor é você entender quem é seu cliente, quem é seu possível cliente ou seus possíveis clientes, e melhor ainda, entender quais são as dores dele e como você, como uma empresa e com aqueles atributos que você tem, você pode atingir esses benefícios. Beleza? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, que isso é muito importante pra gente. Aperta o sininho para receber mais notificação. Cara, dá uma olhada nos nossos podcasts, tá? As entrevistas lá estão sensacionais. Acabou de lançar aí um carro elétrico, tá incrível. Vai aparecer aqui no card para vocês, tá? Do JP, sensacional. E até a próxima.